Jesus cumpriu a lei. Nós não conseguimos cumprir a lei. Confia em Jesus, não confia na sua própria justiça, não confia na lei. A lei é aquilo que nos mostra que precisamos de Jesus, nos leva a Jesus. Mas o judeu não queria colocar a sua fé em Cristo Jesus. Então perseguia a igreja, perseguia a Paulo. Aí ele diz algo bem forte quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Tinha um ritual naquela região que alguns que adoravam falsos deuses e ídolos faziam justamente isso. Então eu creio que Paulo estava dizendo, olha, se você acha que a circuncisão faz você um pouco mais espiritual ou que te dá mais mérito perante Deus, então faça esse ritual, mas faça por completo. E aí você vai ver que você é tão espiritual. Não, na verdade, ele estava dizendo, isso é inútil, não vale a pena você colocar qualquer confiança na carne, qualquer confiança na lei. Então, quando você rejeita a graça, você deixa de amar o seu próximo. Qual é o maior problema de você rejeitar a graça ou você não focar na graça? Você acaba desenvolvendo uma vida que é uma vida de julgar uns aos outros, de achar que você é especial, que você é espiritual, e você deixa, então, de amar. Então, diz ali no versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Então, várias vezes nós ouvimos isso no estudo de Gálatas. Cristo nos libertou. Cristo nos salvou. Somos livres. Só que alguém talvez diz assim, somos livres, então vamos fazer tudo o que agrada. É churrascada, é cervejada, é tudo que agrada a minha carne, os meus desejos, então. Não, peraí, tempo. Não é isso. Então Paulo diz, olha, vocês foram chamados para a liberdade, Deus te salvou, te chamou para a liberdade, mas isso não é motivo para licença, isso não é motivo para você fazer o que te agrada. Você não pode dizer, agora eu posso fazer tudo o que eu quero. E tem algumas pessoas que até pensam isso, se eu aceitar Jesus, nossa, minha vida vai ser muito fácil, nossa, vai ser 1000 maravilhas, e aí eu posso fazer tudo o que o meu coração deseja. Não. Nem Jesus, Deus Filho, veio para essa terra para fazer a sua vontade, para fazer aquilo que o agrada. Romanos 15, versículos 2 e 3, diz, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Vocês estão entendendo o que diz ali em Romanos? Nós fomos salvos, fomos libertos não para agradar a nós mesmos, mas para ser uma bênção para os outros. Para, diz ali, agradar o seu próximo para o bem dele. Então fomos abençoados por Deus para poder abençoar outros. Então devemos estar pensando como que eu posso edificar o meu irmão, como que eu posso abençoar o meu irmão. Diz ali, pois também Cristo não agradou a si próprio. Cristo veio e ele sofreu horrores. E ele sofreu o nosso inferno por nós. Ele não agradou a si próprio, mas ele pensou em como posso abençoar você, e você, e você. E ele fez isso, morrendo por nós. Então, nós devemos seguir o seu exemplo e devemos amar o nosso próximo. Diz ali, Gálatas 5,14, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo.
Alguns talvez pensam assim, então somos salvos pela graça, então a lei de Deus não teve valor nenhum. Teve valor sim, já falamos sobre isso. O que acontece quando nós amamos o nosso próximo? Nós cumprimos a lei de Deus. Você lembra, Jesus falou sobre o maior mandamento, é o quê? Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E qual o segundo mandamento? Amar o seu próximo como a si mesmo. Quando você ama o seu próximo como a si mesmo, o que você demonstra? Que você ama a Deus. E o que você consegue, então, realizar? É aquilo que Deus sempre quis, que é amar o seu próximo. Então, quando você ama o seu próximo, você cumpre a lei. Cumpre a lei de Deus. Agora, nós não podemos fazer isso no nosso próprio esforço. Nós vamos aprender sobre isso nas próximas semanas. Deus, Ele age em nossos corações através do Espírito para que possamos cumprir a lei, obedecer a Deus, que podemos amá-lo de todo o coração, para que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, tão importante pensarmos, lembrarmos dessa questão. A lei de Deus não é descartada, ele é realizada no nosso amor um pelo outro. Você é espiritual? Você é homem de Deus, mulher de Deus? Isso, então, é evidente quando você demonstra amor uns pelos outros. Termina o nosso texto de hoje em Gálatas 5,15, diz: mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O que muitas vezes acontece? Quando nós ignoramos a graça, quando nós esquecemos de tudo que Cristo fez por nós, às vezes nós não demonstramos misericórdia, nós não demonstramos amor, nós ficamos julgando as outras pessoas, e aí acontece aqui de pessoas se morder e se devorarem uns aos outros. Que cena, né? E será que isso acontece numa igreja? Acontece. Já ouvi de brigas dentro de igreja, isso é triste. Talvez nunca houve uma briga feia aqui na igreja de Ivoti, mas talvez houve uma troca de palavras, talvez houve já uma mágoa, um conflito não resolvido. Nós temos que ter esse cuidado, de não se destruírem mutuamente. O que nós deveríamos fazer, algo que eu sugeri para um irmão algumas semanas atrás, eu disse, o que nós deveríamos é fazer uma guerra de amor. Guerra de amor. Então, em vez de pensar em como fui injustiçado, nossa, como aquela pessoa me fez mal, como a pessoa foi ruim para mim, nós devemos estar pensando, como que eu posso amar essa pessoa? Como que eu posso considerar essa pessoa? Como que eu posso pensar em atos de bondade? Como que eu posso, durante essa semana, abençoar essa pessoa? E eu creio que se essa semana, como igreja, nós focarmos em uma guerra de amor, em vez de uma guerra um contra o outro, mas uma guerra de amor, nós vamos ver o fruto disso. Mas nós estamos distanciados por causa da bandeira preta. Não tem problema. Podemos ainda demonstrar grande amor. Como? Podemos orar um pelo outro. Podemos entrar em contato um com o outro. Nós podemos mostrar que estamos pensando um no outro. E podemos até pedir, Deus nos dê sabedoria em como fazer isso, porque isso não é fácil. Eu fico muito frustrado, porque eu gosto de estar na presença dos irmãos. Eu gosto de estar ali face a face. Mas ainda assim podemos demonstrar amor. Podemos desenvolver uma guerra de amor. Então, em conclusão, resumindo, nós fomos chamados para a liberdade. Então, o que devemos fazer essa semana? Devemos celebrar, então, a maravilhosa graça. Cante, louve a Deus, reflete no Evangelho,
Eu vou mandar no nosso grupo ali algo que o John Piper escreveu, é um resumo. São 50 motivos que Cristo veio para morrer por nós. E eu tenho usado isso recentemente, tanto na minha vida como no aconselhamento. Muito importante focarmos na obra de Cristo, a obra redentora, a salvação. E como, focando nisso dia após dia, isso afeta a maneira que nós pensamos e agimos. Eu creio que podemos agir com bem mais misericórdia se lembramos da misericórdia que Deus teve conosco em Cristo Jesus. Okay? Então eu vou colocar isso, mas nós devemos celebrar a maravilhosa graça. Segunda coisa, não desvie da maravilhosa graça. Cantamos na minha juventude aquela música: estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto mais. Então eu quero te encorajar a não desviar dessa maravilhosa graça. Permanece firme, diz o apóstolo Paulo. Não volta mais a uma tentativa de agradar a Deus na carne, uma tentativa de merecer a sua salvação. Não. Você precisa permanecer firme na graça de Deus, na fé em Cristo Jesus. E por último, aproveite a sua liberdade para amar o seu próximo. Você é livre, completamente livre, mas não para pensar em como posso agora agradar a mim mesmo, como posso satisfazer os meus desejos. Não. Sabe, isso não agrada na verdade. Isso só traz confusão. Isso não traz nenhuma paz. Mas o que traz alegria é servir, é amar, é pensar nos outros, é ser generoso, é representar Cristo, que foi um grande servo. Então, quero te encorajar essa semana para aproveitar a sua liberdade e ame o seu próximo. Pense em algumas pessoas de forma específica. Como que eu posso abençoar esse irmão, essa irmã, o pastor, o diácono, o líder, o vizinho, a professora, o professor, o chefe, demonstrando esse amor. E assim, olha, Deus vai ser glorificado e também Deus vai nos usar grandemente. Vamos orar. Deus, obrigado por sua palavra, e é tão importante refletirmos no Evangelho, tudo que Cristo fez por nós, e colocar isso em prática. E nos ajude a não cairmos para o legalismo, nos ajude a cairmos para o amor, a seguirmos em amor, dependendo em Ti, no Espírito Santo, no Seu poder. Nos ensine ainda muitas verdades aqui em Gálatas. Precisamos dessa direção, dessa força, em nome de Jesus. Amém. Como ovelhas perdidas em nossos próprios caminhos de dor, todos pecaram e estão distantes da glória. Mas sua glória é o que queremos ter, em sua presença queremos sim viver, Senhor. Vem tua graça mostrar nesse teu santo lugar, vem perdoar e restaurar em meu viver.
santo